que eu sei que todo mundo gosta de uma Suited Connector, né? Um 910zinho, um 89. Vocês podem falar o que vocês quiser, mas a maioria dos jogadores recreativos tem como carta preferida alguma Suited Connector, cara. Seja ela 10 e 9, Vala 10. Aí também gosto daquelas connectors que não são bem connectors, né? Como Vala 9 Suited, 10 e 8 Suited, 5 e 3 Suited. Galera ama, né? Então aqui nós vamos trazer, galera, 4 principais coisas aqui, principais dicas que eu tenho para dar sobre essas mãos. O que devemos saber sobre essas mãos, né? Suited Connector, desculpa. Já um inscrito já me alertou que às vezes eu falo Suited, esse I é mudo, né? Suited Connector, tá? Então, bora pro vídeo, vai ter teoria e prática também, tá, galera? Que quem me acompanha já aqui há mais tempo sabe que meus vídeos aqui nunca vêm só com papinho e teoria. Eu gosto de trazer mão aqui, gosto de trazer exemplos práticos. Então, a primeira coisa, elas praticamente nunca jogam de tribet em posição com menos de 40 blind. Tá, por que praticamente nunca? Primeiro, galera, é que assim, tem algumas situações bem específicas, ali 30, 35 deep em posição, que a teoria tem um pouquinho de tribet light com essas mãos. Mas eu vou dizer assim para vocês, esqueçam isso. Porque é tão pouquinho, é tipo, ela gosta de tribetar ali, vamos dizer, 5% e jogar 95% de call. Então, cara, eu não perderia meu tempo, sabe? Mas por que tu falou em posição? Quer dizer que fora de posição tem tribet com essas mãos? Vamos lá, ó que tem, hein? Vamos lá. Então, primeiro aqui, né, galera, elas praticamente nunca jogam de tribet em posição com menos de 40 blind. Então, cara, joga sempre de flat, seja feliz. É a minha dica que eu poderia dar com stacks aqui de 30, 35 blinds também. Segundo, não forbetamos essas mãos de maneira nenhuma. Para forbet light, queremos ter blockers, principalmente dama, rei, as. Então, tu tá lá jogando lá 100 deep, tu abriu, o cara te tribetou e tu tá lá com aquele 9-8 suited, e tu pensa, cara, eu vou forbetar esse cara aí, porque essa mão aqui joga bem, quando ele dá call, ela pode fazer lá um jogão e tal. Galera, eu não vou dizer assim pra vocês que em nenhuma situação existe forbet light com essas mãos lá jogando mais de 100 deep, sabe por quê? Porque eu não sou jogador de cash game. Quem não é jogador de cash game não deveria se preocupar se mais lá 100 deep ou mais tem situação de forbet light com essas mãos. Se vocês jogam torneios, que vocês a maioria do tempo vão estar lá jogando 60 efetivo, 30 efetivo, 20 efetivo, cara, esquece forbet com essas mãos, tá? Sempre que vocês vão tribetar light, principalmente em reta final, é bom tribetar light em algumas situações. Aí esquece com essas mãos, cara. É sempre usar principalmente o as ou o rei, tá? Então, bora aqui para a próxima. E essa aqui é bem importante. Costumam ter boa equidade de tribet all-in contra button, com menos de 25 blinds efetivos. Aqui que tá aquela primeira de antes lá que eu falei. Praticamente nunca vamos jogar de tribet com menos de 40 blind, tá? Mas em posição. Por quê? Porque fora de posição a gente tem muito tribet com essas mãos, principalmente contra button, tá? E a gente vai ver exemplo disso e vai voltar aqui depois. E quarta e última dica que eu tenho para dar com essas mãos, galera, não temos cold call com elas short stack, ou seja, ali com 20 blinds ou menos, principalmente as menores, né, o 7-8, 7-6, o 6-5, apenas de button versus low position. O que isso quer dizer? Que de button vai ter algumas situações sim, que a gente vai ter ali 20 blinds mais ou menos, e vai vir um jogador ali abrir de hijack ou de cutoff, e a gente vai ter flat ali com 8 e 9 suit, 7 e 8 suit, tá? Mas exclusivamente
em posição aqui o cold call, né, galera? Pra quem não sabe o que é cold call, é dar um call num raise que teve na mesa. Então, a gente vai foldar, né? Quando a gente ter ali 20 blinds ou menos de todas as posições dessas mãos aqui. Menos de button. De button vai ter call, tá, galera? Mas é a única posição ali que a gente vai ter cold call ali em posição, né? Claro que do big a gente vai defender, então por isso que eu falo em posição. Então, beleza? Agora vamos aos exemplos práticos e vamos voltar aqui, né? Vamos ver se a gente tá fazendo isso aqui. Primeiro, então, elas praticamente nunca jogam de tribet em posição com menos de 40 blinds. Então, não vou achar a situação aqui que eu vou estar tribetando menos de 40 blinds. Mas vou achar que situação que a gente squeeze aqui um 10 e 9 suited, por exemplo. O jogador abre aqui de low jack, né? A mesa está só com 6 jogadores. O jogador aqui fleta de hijack, nós estamos aqui de cutoff, então ela tem até bastante tribet aqui, tá, dessa posição. Então eu peguei aqui, joguei de tribet, bem tranquilo, tá, galera? Ó, deep, estamos bem deep, estamos nas posições finais aqui, ó, bem tranquilo, tá? Aqui tem bastante tribet com essa mão, beleza? Então respeitamos a regra ali dos stacks, tem tribet, mas quando tá bem deep. Não forbetamos essas mãos de maneira nenhuma. Para forbet light, queremos ter blockers, né, galera? Principalmente para forbet light, aí, essas 3 blockers aqui, né? Gosto bastante do as, né, principal, mas tem alguns casos com rei e dama também. Se eu não me engano, com vala também. Mas lembra que não é muito interessante, né? Praticamente nenhuma situação ficar lá forbetando light, um 9-8 suited, um 7-6 suited. Procurar blockers, tá? Porque a gente tá forbetando light, a gente quer que o vilão tenha menos as na mão, rei, as e rei, dama, enfim, né? Bem tranquilo. Costuma ter boa equidade de tribet all in contra button com menos de 25 blinds, galera, principalmente. Então, vamos ver situações que isso não é tão interessante que é interessante, tá? Então, aqui eu tava com 7-8 suited. O blind aqui, o button abriu e a gente jogou só de call. E aí, galera? Falou que era bom aqui ter tribet all in. Agora tá com 20 blind, jogou de call. Por que joguei de call, galera? Primeiro porque veio um vilão a mais aqui, tá? Não é a minha maior preocupação aqui, longe disso, tá? Esse cara aqui, tá? Mas porque nessa situação específica aqui, vai ser muito melhor jogar, vai ter o EV muito melhor jogar de call do que jogar de all-in, porque estamos num torneio bout, tá? Então eu tô de bout, um dos dois com certeza vai pagar meu all-in, se o button não pagar o small blind, vai pagar. Então 7-8 não é uma mão interessante, tá? De ficar dando all-in aqui, e tá bem tranquilo isso. O principal motivo dela ter muito all-in aqui, tribet, pré-flop, all-in contra o button, é porque a gente faz o button foldar muito das coisas que ele abriu. Então a gente coleta blinds sem ver as cartas, né, galera? Sem precisar bater. Então vamos lá. Tá, então tu mostrou uma mão aí que tu não tribetou e agora eu quero ver uma que tu tribetou light. Vamos lá então. Aqui, ó, button abriu. Estamos com 17 blinds, né? GL pra nós, vamos pra cima do cara. E aí, vai pagar, amigão? Coletamos blinds aqui, beleza, galera? Tem bastante, poderia fazer isso com 7-6 suited também, 7-8 suited, 5-4 suited, bem tranquilo, tá? Torneios que não são bout aqui, principalmente contra o button, tá? Mas também, muitas vezes vai ser bem tranquilo fazer isso também, muitas vezes contra cutoff, contra hijack, em algumas situações, beleza? E vamos lá. Tem mais uma aqui. Ah, aqui, ó, essa é importante. Essa aqui é muito importante. Não temos cold call com elas short stack, principalmente as menores. Então, galera, reforçando aqui que geralmente quando ter cold call, geralmente a gente vai jogar de call essas mãos ali nesse stack aqui, vai ser apenas de button, beleza? Então, estamos com 10 e 9 suited, aquela mãozinha bonitinha. EP aqui abriu e nós foldamos, tá?
Bem tranquilo. Ah, mas eu estudei que isso aí é call, então estudou errado, amigão. Infelizmente, vai lá, dá uma revisada, que é fold, tá? Tem mais um motivo para ela ser mais fold ainda, tá? Do que, vamos dizer, a teoria. 90% dos jogadores do micro low abrem menos DP do que deveriam, tá? Abrem assim, ó, eu diria que pelo menos metade abre muito menos, mas ainda tem ali uns 40% que abrem menos do que deveria, tá? Mas ainda abrem um número justo, vamos dizer dessa maneira. Então, por exemplo, ele tem EV aqui, ele pode abrir rei 10 off, 90% não abre. Dama vala off, 90% não abre. As 9 off tem bastante op, 90% não abre. As 3 suíte, 90%, não digo 90%, mas 70% não abre. Vala 8 suíte, 90% não abre, 10 posição. Dama 9 suíte, metade não abre. Então, tipo, ele já tem um range mais nítido do que a teoria, muito mais nítido, né, muitas vezes. E o porquê que isso é ruim? Porque se de UTG ele já tem um range muito forte, um cara que está abrindo menos do que deveria, mais vezes aqui vai ter essa parte muito forte. Vai ter o As-As, o As-Rei, Vala-Vala, 10-10, enfim. Beleza? Então, não à toa aqui, ó, encontramos um da Dama-Dama. Isso é bem frequente. Beleza, galera? Então, esse era o vídeo de hoje. Prestar atenção nessas dicas, tá? E GL aí, abração para todo mundo.